Será que existe um método que faz você ter hipertrofia, ganho de massa muscular com cargas ridiculamente leves? É isso que a gente vai fazer hoje consultando a ciência. Fala galera, meu nome é Will Detilha, esse aqui é o Mesa Maromba, aqui é conteúdo 100% sem novela, aqui você aprende. E antes de começar, você já sabe, destrói o botão de like para dar uma força aqui para nós. Vamos falar então de oclusão vascular. A gente vai conceituar aqui, vamos falar sobre como funciona esse método, a gente vai falar qual é o amparo fisiológico para explicar a eficácia do método, a gente vai falar de vantagens e desvantagens e vamos olhar depois os estudos científicos para ver de fato se funciona ou não. Quando foi testado, o que aconteceu? Então, esse é um método que ele foi popularizado em 1983 pelo seu idealizador, que é o Yoshiaki Sato. Se eu não me engano, ele é um ex-jogador de futebol do Japão. Então ele desenvolveu o método de oclusão vascular. E o intuito desse método é potencializar o treinamento. A gente vai entender por que essa palavra potencializar e também com forte impacto para auxílio de reabilitação. A gente vai entender isso mais para frente também. Para você fazer o método de oclusão vascular, ele também é chamado aqui de Katsu Training. Você precisa de um equipamento específico. O Edu está mostrando aí, ele está mostrando uma figura. Se você for fazer de forma mais precisa, como manda o figurino mesmo, você precisaria desse equipamento. Porque esse método ele visa fazer o quê? Você vai fazer uma restrição do fluxo sanguíneo na região muscular que você vai treinar. Então você precisa fazer uma pressão na área proximal do membro, seja o membro superior, braço, antebraço, ou membro inferior, coxa ou panturrilha. Ele só pode ser realizado, inclusive até anotei aqui, nessas regiões. Por quê? Você não pode fazer isso, não tem como você fazer isso de uma forma que funcione para peito, para costas, para glúteo. Então ele vai funcionar sempre para os seus membros, não pense em besteira. Qual que é o amparo fisiológico para a gente, vamos dizer assim, fundamentar esse método? Qual que é a razão de eu restringir meu fluxo sanguíneo para a região muscular que eu quero treinar? É justamente o intuito de causar hipóxia. O que é hipóxia? É uma condição onde aquele tecido não recebe oxigenação suficiente. Então, como você faz uma restrição desse fluxo sanguíneo, esse tecido muscular que você vai treinar não recebe oxigênio como ele receberia de forma normal. E isso faz, aí que vem toda a fundamentação, isso faz você ter acúmulo de metabólitos, que pode ser lactato, pode ser íons de hidrogênio, e esse acúmulo de metabólitos gera um estresse metabólico, e é esse estresse metabólico aqui que pode ser o responsável por gerar os resultados que a gente vai ver de fato se funciona ou não. E você pode chegar para mim e falar, tá bom, mas eu consigo fazer isso aqui, estresse metabólico, sem precisar fazer toda essa parafernália de fazer restrição de fluxo sanguíneo. Eu consigo fazer isso com treino até a falha. E sim, é verdade. Quando você treina até a falha, você gera estresse metabólico. A questão é que quando você treina com oclusão vascular, você consegue empregar baixa intensidade, baixa intensidade mesmo, A gente está falando aqui, em alguns casos, chegando até 20% de 1RM. Primeiro vamos conceituar rapidinho o que é intensidade, porque esse termo confunde muitas pessoas. E intensidade, se a gente for ver ao pé da letra, significa quantos por cento da sua repetição máxima você está utilizando. Então vamos imaginar supino, e o máximo de carga que você pega no supino para uma repetição é 100 kg. Se você trabalhar com 20% de 1RM, que é uma repetição máxima, você então estaria trabalhando com uma carga de 20 kg. Então você imagina quão leve é essa carga. Imagina alguém que consegue fazer supino com 100, fazer supino com 20 kg. É muito leve. E aí você consegue então trabalhar com baixa intensidade, gerar esse estresse metabólico forte, e você não precisaria fazer muitas repetições para chegar próximo à fadiga, porque
Você também pode treinar até a falha usando 20% de um RM, só que a questão é que você vai ter que fazer tantas repetições para falhar que o treino vai ficar chato, né? Mas enfim, vamos em frente aí. Vamos ver as vantagens de utilizar a oclusão vascular, tá? Porque aqui a gente está vendo qual seria a razão, né, de utilizar esse treinamento. Então, a razão mais importante, gente, tá, é diminuição da sobrecarga articular. Já que você está trabalhando com baixa intensidade, serão cargas bem mais baixas, você tira, né, aquela sobrecarga que acontece na articulação, que muitas vezes vai promover lesões. Tá? Então isso é muito útil para quem está, por exemplo, em reabilitação. Ou seja, você fazer um treino, né, que se for verdade o que está sendo falado aqui, de todo esse amparo fisiológico, né, você está fazendo um treino que seria funcional, mas com baixas cargas. Ou seja, se você está se recuperando de uma lesão, seria muito bem-vindo. Ou até para quem tem limitações crônicas. Imagina alguém que tem condropatia, né, gasto de cartilagem. É uma coisa que ainda a medicina não sabe resolver direito, né? Você vai carregar isso para o resto da vida. E essas pessoas, claro, tem uma série de coisas que você pode fazer para melhorar a condição, mas as pessoas normalmente têm problemas quando treinam com alta intensidade. Fica difícil, né? Volta a ter dor, começa a complicar aquela lesão. Então você poderia, até com pessoas que têm essas limitações crônicas, você poderia ter um treino funcional, né, e que não vai agravar o caso. Possíveis desvantagens, né? Uma que a gente pode citar de cara é que a aplicação prática dessa técnica, né, ela é mais complicada, tá? Porque o quê? Você precisa primeiro de algo para restringir o fluxo sanguíneo. Você pode fazer isso até com garrote, se você quiser, tá? Só que o problema é que se você não tem um equipamento específico que mede a pressão exata que você vai fazer, você pode correr o risco de fazer uma pressão exagerada. Então você percebe que é um método que não tem uma aplicação muito fácil de fazer e o controle, né, de quanto exatamente você vai gerar de restrição sanguínea. Outra coisa que vale mencionar aqui, eu não vou entrar muito a fundo nessa questão, senão esse vídeo vai ficar gigantesco, tá? Mas eu vou citar, é que possíveis riscos para indivíduos que têm quadro de doenças cardiovasculares. Então, quem tem histórico de pressão alta, arritmia, enfim, né? Algum quadro de doença de origem cardiovascular pode ser mais complicado para essas pessoas. Então, se você tiver nesse grupo, se você for utilizar essa técnica, é importante que você faça isso com supervisão profissional de alguém que tenha experiência com o método, tá? Não é simplesmente sair por aí, amarra um negócio no braço e vai treinar. Tem que tomar cuidado com isso, tá? E eu vou deixar 2 estudos que eu não vou entrar a fundo aqui, mas eu vou deixar o link na descrição que cita desses riscos, tá? Então, um é o Nascimento e Colegas 2019, o outro é Spranger e Colegas 2015. Agora sim, vamos falar agora se oclusão vascular de fato funciona para hipertrofia, né? A gente vai analisar, então, será que funciona? A gente vai analisar os estudos agora. Então, Grunfeld e Colegas 2020, veja que é um estudo bem recente. Isso aqui é um artigo que não é simplesmente, né, um estudo isolado. Aqui nós temos uma revisão, tá, onde eles foram observar 1.416 estudos e nos critérios de seleção, né, somente 16 estudos passaram. Tá? Você vê que não é qualquer estudo, tá, gente? É um negócio aqui bem criterioso. Tá? E como é que foi feito, né? Todos esses estudos aqui que foram selecionados, eles geralmente comparam da seguinte forma. Então, grupos que têm um treino de alta intensidade, ou seja, são porcentagens mais altas de um RM. Então, aqui variando de 60% a 90%, contra o grupo, esse BFR é o grupo de oclusão vascular, né? Blood Flow Restriction, é isso que significa. Então, aqui, ó, são porcentagens mais baixas de um RM, tá? De 20% a 50%. Qual que foi a conclusão? Ganhos similares tanto em força quanto em hipertrofia. Olha só que interessante, tá? Uma revisão de vários estudos concluindo que mesmo trabalhando aí com baixa intensidade, utilizando esse método de oclusão vascular, você tem ganhos similares em força e hipertrofia. Vamos ver mais uma revisão. Lixandrão e Colegas 2017. Né? Então também vários estudos ali analisados
Conclusão: ganhos similares em hipertrofia, porém ganhos menores em força. Tá? Então a gente tem aqui um consenso de hipertrofia, até agora nessas duas revisões, mas não temos um consenso de força. Né? Isso não quer dizer que não houve ganho de força, quer dizer que quando você compara a baixa intensidade com oclusão vascular e alta intensidade, nesse artigo do Li Chandrão, o ganho de força foi menor. Vamos ver mais uma revisão. Krzysztof, dá uma olhada nesse nome aqui, rapaz. Não tem vogal nesse nome, só consoante. E colegas 2019, tá? Também uma revisão de vários estudos. E a conclusão, eu vou deixar aí, o Edu está mostrando na tela um quadro resumo. Nesse quadro você consegue ver, né, que ele pegou vários estudos. Você está observando aí, né, que há o grupo de BFR, que é o de oclusão vascular, com intensidades bem baixas, né, e comparando com intensidades mais elevadas, e você vê o quê? Ganhos similares em hipertrofia. De novo, tá? As 3 revisões até agora mostrando aqui ganhos similares em hipertrofia. O interessante é que nesse quadro resumo aí, põe aí na tela de novo, Edu. Nesse quadro resumo você percebe também, se você olhar com atenção, que baixa intensidade com falha, você tem ganhos similares de hipertrofia quando comparado com alta intensidade, né? Então uma coisa muito clara na literatura, tá? E inclusive eu já fiz vídeo sobre isso, vou deixar o card aqui, é que quando você usa falha, né, não interessa que intensidade você está usando, ou seja, o quanto próximo de 1 RM você está, né, na carga que você está utilizando, desde que você vá até a falha. E a questão é que quando você usa oclusão vascular, é óbvio que essa falha vai acontecer muito mais rápida, porque você está naquele estado de hipóxia, né, baixa oxigenação no tecido muscular. Vamos ver mais uma, para a gente bater o martelo, mais uma revisão? Então vamos lá, Sentinel e colegas 2018. Veja que é tudo recente, tá? Não é estudo de 20 anos atrás, não. Revisão de vários estudos, aqui ele focou em idosos, tá? E você tem o grupo de oclusão vascular com baixa intensidade contra, né, os protocolos normais de treinamento de alta intensidade. Conclusão: ganhos similares em hipertrofia, ganhos menores para força. Então você tem uma coisa que está consenso, aliás, eu nunca vi tanto consenso na literatura científica quanto esse tema. A gente já fez vários temas aqui. O tema mais fácil de achar consenso foi esse de oclusão vascular para hipertrofia. Tá? Realmente funciona. E para força, nem tanto, o que já leva a gente para a conclusão do nosso querido vídeo, né? Conclusão final aqui. Vamos lá. O que a gente pode falar então sobre oclusão vascular? Trabalha com baixa intensidade, tá? Você é obrigado a trabalhar com baixa intensidade até, porque você está nesse estado de restrição de fluxo sanguíneo. E você consegue ganhos hipertróficos, né? Ganhos de massa muscular similares aos treinos que você usa alta intensidade. Isso é consenso. Agora, o que você não vai ter tão similar assim é com relação à força, né? Se você quiser realmente... Não é que você não tem ganho de força, mas não vai igual. Se você quer realmente focar no treinamento para ganho de força, você precisaria treinar com os protocolos de alta intensidade. É uma ferramenta muito importante. Por quê? Porque ela traz ganhos com menor sobrecarga articular. E isso é muito útil aqui, como eu disse lá atrás, né? Se você está saindo de uma lesão, ou se você tem um quadro de uma lesão crônica, né? Se você está saindo de um pós-cirúrgico, enfim, então tem várias aplicações aqui. Você pode até usar isso no modelo de periodização, né? E você não submeter o indivíduo durante muito tempo com cargas mais altas e muito impacto articular ali. Então funciona legal. Aplicação prática aqui, é uma conclusão também, que a aplicação prática desse método é um pouco mais complexa, tá? Isso aqui é um ponto negativo. E não é, como eu disse, não é tão simples. Se você quiser fazer isso de forma mais precisa e com controle, você teria que ter um equipamento um pouco mais sofisticado ali. Não é simplesmente pegar uma cordinha e você amarrar no seu membro, tá? E também a gente tem que citar que tem riscos para grupos com quadro de doenças cardiovasculares. Portanto, se você está nesse grupo, você tem que utilizar esse método, tá? Com muito cuidado, com uma supervisão de um profissional que tenha experiência. Então é isso, galera. Tá aí, né? O máximo de informações vocês podem ter sobre
oclusão vascular. Deixa nos comentários se você já praticou, se você já conhecia e se você tiver dúvidas, fica à vontade. Se você gostou desse vídeo, destoie o botão de like, você liga 3 razões para entrar no meu site, wildetire.com.br. Razão número 1, vai baixar de graça um e-book com as 7 regras para o treino perfeito. O e-book é seu, só ir lá, baixa, leia, aplica hoje mesmo no seu treino. Segunda razão, vai se cadastrar na minha lista de e-mails. E lá tem oportunidades exclusivas, como por exemplo a terceira razão, que é o Forma Perfeita. Se você acha que os meus vídeos ajudam vocês, se você acha que você aprende aqui, espera só para você conhecer o Forma Perfeita. É simplesmente o melhor do conteúdo técnico e a gente tem também uma tribo, uma família, ou seja, você tem o melhor do meio ambiente motivador e o melhor da informação técnica. É impossível não ter resultado nesse projeto. Só que ele não fica aberto todo o tempo, tá? Você tem que aproveitar quando a gente abre novas turmas e acaba muito rápido. Então esteja na lista para você aproveitar. Entra lá, wildetile.com.br. É isso aí, tamo junto, abraços e bons treinos.